Sim, 449, não 12. Está aprovado o projeto de lei 2564. Ontem, dia 4 de maio, foi a votação do PL 2546. O PL que buscou trazer um piso salarial para toda a classe da enfermagem. Primeiro baseando pelo enfermeiro, onde o técnico de enfermagem deveria receber 70% desse valor e o auxiliar de enfermagem 50% do valor do enfermeiro. Esse projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e no vídeo de hoje a gente vai trazer as principais argumentações contra esse projeto de lei, né? O que eu mais ouvi nessa casa hoje ao longo do dia foi de colegas parlamentares dizendo que este projeto é um absurdo. Esse projeto de lei, a votação não foi unânime, nós tivemos 12 votos contra e alguns desses votantes estavam lá no plenário, né? Os outros estavam votando provavelmente online e não fizeram nenhuma declaração. Então aqui no vídeo de hoje eu vou trazer todos esses argumentos contrários, até para a gente conhecer quem foram os deputados que fizeram o voto contra, né? E uma coisa que eu quero frisar aqui, que a gente vive numa democracia, então esses deputados não fizeram nada de errado, né? Eles têm sim todo o direito de votar contra, só que é nossa parte também como profissional reconhecer os nossos representantes até para uma próxima eleição, a gente reconhecer se a gente quer mesmo ter essas pessoas como representantes ou não. Mas antes da sequência aqui no vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bruno Tizério, sou enfermeiro, especialista em educação, e esse aqui é um canal focado em ciências da saúde, né? Então aqui eu faço diversos vídeos focados para enfermagem também. Então se você é enfermeiro ou profissional da enfermagem, se inscreve aqui no canal que eu garanto que eu vou ajudar bastante na sua formação profissional aqui como enfermeiro. Durante todo o processo de votação, até mesmo um dia antes de começar a votação em si do nosso PL, né, tiveram outros PLs, outros projetos de leis que estavam em votação. Sempre que algum deputado aparecia para votar, até mesmo outro processo, eles falavam alguma coisa sobre isso. Já trazia pra gente o fator populista que traz essa votação do projeto de lei, né? Desse projeto de lei. A classe da enfermagem representa uma grande parte da população, nós somos muitos profissionais, isso quer dizer que nós somos uma massa de voto muito grande. Então, aqui nessa votação desse projeto de lei nosso, né, demonstrou que todos os deputados tinham essa noção, né, e todas as oportunidades que eles tinham para aparecer em frente a câmeras, eles faziam alguma declaração positiva à enfermagem. Então, assim, dá pra ter noção que era um pouco baseado em questões populistas, né? Então, aqui, esse daqui foi o primeiro a ter uma visão negativa. Então a gente vai ouvir agora o depoimento dele e qual o ponto negativo que ele tinha para falar sobre o nosso projeto de lei. Eu também tenho amigos e amigas que trabalham na enfermagem. E dessa tribuna reconheço e valorizo o trabalho de vocês. Ah, tá bom. Lhes contar hipoteticamente um caso. Suponhamos que este plenário estivesse votando uma lei que definisse o salário de um padeiro. Acho que todos nós aqui nos alimentamos quase diariamente com pães. Esse foi um exemplo que vários deputados, até no Senado, foi tentado utilizar esse tipo de exemplo para justificar o porquê que essa PL não pode ser aprovada. Você pega o mesmo caso similar ao que a gente está tentando aprovar, né, que é esse processo de piso salarial, e a gente traz para algum serviço que se enquadra mais ou menos, né? Só que por conta da realidade não ser a mesma, na realidade que ele está falando faz todo sentido, se aplica muito bem, mas na nossa não faz o menor sentido, né? Então vamos deixar ele terminar de falar para depois a gente discutir. Estamos aprovando um piso salarial para os padeiros. A partir do momento que essa lei seja aprovada, o custo para se empreender numa padaria será maior. E, portanto, o pão ficará mais caro. E, portanto, menos clientes irão àquela padaria. E essa padaria poderá, então, fechar. Fechando, o padeiro ficará desempregado. É o que vai acontecer com muitos de vocês se essa lei for aprovada, acreditem ou não.
Então aqui, né, ele trouxe um exemplo de um padeiro, ou seja, algum mercador que está vendendo algum produto. Então, se ele aumentar muito o valor desse produto, as pessoas vão simplesmente parar de comprar esse produto e comprar outras coisas, né? Como se fosse, por exemplo, o açougue, que agora a carne está vendendo muito cara e ao invés de a gente comprar carne, a gente compra frango. Só que esse exemplo, ainda que esteja totalmente correto, né, assim que funciona mesmo uma sociedade capitalista, mas isso não se aplica à saúde, né? Mesmo que os profissionais de enfermagem se tornem mais caros, isso é de fato, né? Isso vai acontecer com esse piso salarial. O serviço de saúde não é bem um serviço que a população escolhe ou não utilizar. É um serviço de base, né? Um serviço prioritário. É o mesmo exemplo, por exemplo, que se você aumentar o salário dos militares, que a população não vai precisar mais de segurança. Então, a partir de agora, eu não quero mais ser protegido pela polícia. É a mesma coisa, entendeu? Não faz o menor sentido. Você aumentar o salário dos profissionais de saúde não vai tirar a necessidade das pessoas do serviço de saúde, né? As pessoas não vão parar de ficar doentes só porque o serviço ficou mais caro. No máximo que vai acontecer é a pessoa, se um plano de saúde ficar muito mais caro, o que não vai ser o caso, né? Uma parte desses custos vão ser direcionados sim para os usuários, mas não é o caso. Mas mesmo assim, as pessoas não vão deixar de usar o serviço, né? No máximo que vai acontecer, você vai ter uma pessoa que vai em um serviço público de saúde ao invés de usar o serviço privado. Então, assim, é o tipo de comparação que é só para você tentar convencer os outros deputados votantes, mas na prática não faz o menor sentido. Em segundo momento, a este plenário. Este plenário que, de um tempo para cá, ficou na moda dizer que é conservador. Ficou na moda dizer que é de direita. Ficou na moda escrever liberdade na camisa e ir nas ruas falar de política. Eu quero saber, porque para ser político de verdade precisa de convicção. E conservador, pessoas de direita, pessoas que defendem a liberdade econômica, essas defendem uma economia de mercado e, portanto, acreditam que a lei não deve interferir na nossa economia. Isso aqui que ele acabou de falar, ele está 100% certo. É justamente assim que pensa uma sociedade 100% de direita, né? É assim que funciona a lei de livre mercado. Então, uma pessoa que defende 100% ideais liberalistas realmente deve pensar desse tipo de forma, né? Ele realmente não está certo. A ideia do livre mercado é que a oferta de mão de obra deve entrar em relação com a necessidade de mão de obra, ou seja, é o empregador com o empregado. Então, essa oferta de mão de obra que deve estar relacionada ali, né? E é isso que vai gerar o salário de uma pessoa. Então, quanto mais mão de obra e menos necessidade dessa mão de obra, os salários tendem a diminuir. E quanto mais especificado é aquele tipo de serviço, o salário tende a aumentar. É isso que defende o liberalismo econômico. Só que isso funciona extremamente mal dentro da enfermagem, porque dentro da enfermagem a gente tem muitas escolas técnicas, muitas universidades, muitas faculdades. É um curso que não é muito bem regulado. A gente tem uma oferta muito maior do que a necessidade e, com isso, o salário do enfermeiro tende a só cair, né? E antes do nosso projeto ir à votação de fato, a gente quase perdeu, se bobear, tudo, né? Para quem não sabe, antes de um projeto entrar em votação de fato, os deputados podem dar entrada em um pedido para tirar de votação. Ou seja, aquele projeto vai ser votado algum dia, mas não naquele dia, por algum motivo específico. Um deputado tentou fazer esse processo, né? Tentou pedir de tirar de votação. E isso provavelmente poderia ter acabado com todo o nosso projeto, porque agora é um momento muito especial, né? A gente está saindo da pandemia e a enfermagem teve uma atuação muito crucial dentro da pandemia, então a gente tem o apoio popular. E além disso, a gente está no mês da enfermagem ali, então a gente também tem esse apoio. Teve hoje também a comemoração do Dia da Enfermagem dentro do plenário, né? Então são todos esses apoios, todos esses ideais juntos que acabam culminando na nossa aprovação. Então, se a gente tivesse perdido essa votação no dia de ontem e botado isso talvez mês que vem, talvez a gente tivesse perdido todo esse apoio dentro da Câmara dos Deputados.
Então vamos ouvir agora o pedido de cancelamento aqui da votação para esse dia, né? Deputado Thiago Mitrô. Presidente, caros colegas parlamentares, caros profissionais da enfermagem de todo o Brasil que vieram a Brasília no dia de hoje para essa importante votação. Eu tenho enorme respeito, e o Partido Novo também, pelo trabalho de todos aqui. A nossa tentativa de retirada de pauta desse projeto é justamente por esse respeito, que não está sendo recíproco, como eu já imaginava. Então aqui, só nessa fala aqui, já dá pra ver que ele respeita coisa nenhuma, né? Porque ele tá falando que ele não tá sendo respeitado pelos profissionais de enfermagem que estão fazendo muito barulho, que assim, que é comum nesse tipo de avaliação, né? Então, os próprios deputados fazem esse tipo de festa ali naquele momento, então assim, não é uma coisa tão incomum de uma votação, mas você vê que ele se irrita e ele se questiona, e a fala dele que ele já esperava isso da enfermagem, né? Então ele já esperava uma atitude de falta de respeito dos enfermeiros, né? Então assim, mostra que ele mesmo não respeita a própria enfermagem, né? Lembrando que isso não é uma acusação direta a esse deputado, é só uma reflexão frente à fala dele. Mas é por esse respeito ao emprego de cada um dos senhores. Durante meses eu ouvi nessa casa, desde que o projeto foi aprovado em dezembro do ano passado, que o Senado tinha cometido uma atrocidade. Eu ouvi por meses que o Senado tinha acabado com a saúde no Brasil, ao votar de afocadilho um projeto populista e eleitoreiro como esse. Eu ouvi isso de deputados hoje, que a responsabilidade é do Senado, por ter trazido à Câmara esse absurdo. Eu ouvi de inúmeros colegas deputados, esse projeto vai acabar com a saúde do Brasil, mas eu tenho que votar a favor. Senhores deputados, caros colegas parlamentares, ninguém aqui tem que votar a favor. A decisão do voto de cada um dos senhores hoje, assim como a responsabilidade em cima desse voto, vai ser decidida daqui a pouco. Muitos me chamaram de corajoso, assim como o Partido Novo. Então isso aqui só afirma o que a gente tinha conversado, né? Que esse é um momento de muito apoio popular, e isso acaba trazendo também os próprios deputados para votar junto com a gente, né? Porque eles querem ser reeleitos. Então eu garanto que tinha muitos deputados aqui que realmente não eram a favor da lei, como esse deputado falou, mas que, devido ao apoio popular, por uma questão sendo uma questão tão populista como ele mesmo diz, acabaram votando e a gente acabou ganhando essa causa, né? Mas graças a todo o apoio, né, esse pedido de intervenção da votação foi negado e a votação deu sequência ali para os outros deputados poderem votar de fim ao projeto de lei, né? Então agora a gente vai dar voz a um dos discordantes também do projeto de lei. Vamos lá ver os argumentos que ele tinha para dar. Eu vou falar, a cena de hoje é uma cena, para nós, o Partido Novo, muito triste. É um populismo que está tomando conta desse plenário aqui, de uma irresponsabilidade fiscal nunca antes vista. Primeiro que não tem irresponsabilidade fiscal nenhuma. Todo o processo foi visto, né, foi analisado por várias comissões para ver se esse pedido era realmente viável. Por isso que o valor também foi diminuído. O valor inicial era de 7 mil e alguma coisa. Ele foi reduzido para 4 mil. Né? Isso foram todas as comissões que buscaram vir da onde poderia vir esse dinheiro para pagar essa diferença. Né? Então, assim, não tem irresponsabilidade fiscal nenhuma. Nesse mandato, o que vocês acham que vai acontecer com aqueles enfermeiros que hoje ganham R$2.000? Aquele enfermeiro inicial, você acha que eles vão para 4.700 imediatamente? Não, não vão. Eles vão perder emprego. Os hospitais vão ter que se ajustar. Eles não vão mandar a conta para toda a população que usa os hospitais. Então é mais uma vez a mesma coisa que o outro propôs, né? Que os enfermeiros vão ser simplesmente demitidos. Né? Então, assim, e como é que vai ficar? Quem é que vai cuidar da população, né? Porque hoje na enfermagem a gente tem a lei de carga de trabalho, né? A gente tem delimitado quantos pacientes um enfermeiro pode cuidar. Então, se você demitir esses enfermeiros, você vai fechar simplesmente os leitos
então a renda também do hospital vai diminuir. Então, assim, é o tipo de comparação que não faz muito sentido. Isso é custo. Não existe nada de graça. Não vai ter essa de poder, no interior do estado, do Maranhão, do Piauí, onde você tem os enfermeiros que ganham menos, porque o custo é menor, aumentar para 4.700. É de uma... Isso aqui também não faz sentido. O que custo que é menor, né? É exatamente isso que funciona um salário mínimo. A gente tem um salário mínimo nacional, o piso nacional para todos os trabalhadores, né? Que é exatamente isso, é a mesma ideia, né, para que todas as regiões do Brasil se elevem junto. Então não é para ser uma região mais pobre que a outra. Todas as regiões, todas as pessoas deveriam ganhar uma faixa de salarial similar, e todas as regiões do Brasil serem tão bem desenvolvidas como o São Paulo e Rio de Janeiro, né? Não tem por que uma região ser mais pobre do que a outra. Responsabilidade, esse piso, de forma linear, como se tudo fosse São Paulo, como se tudo fosse o Rio de Janeiro. Deveria ser. É a realidade do Brasil. E as boas intenções vão ter um preço muito caro aqui. A gente tinha que jogar para responsabilidade. O que eu estou vendo aqui é jogar para a plateia. E essa conta vai ser paga por todo brasileiro. Não se iludam achando que nós vamos aumentar por decreto o salário dos enfermeiros e agentes da segurança, como não se aumenta de outra categoria. E fico imaginando, na semana que vem, outra categoria que vai fazer pressão e encher esses plenários aqui, também querendo um piso. Acho muito justo. Deveriam ser, na verdade. Eu acho que deveria ser um aumento não só para os enfermeiros, mas todas as classes de nível superior e nível médio. Todas deveriam ter um aumento relativo. É um absurdo o professor também fazer tantos anos de faculdade e ganhar tão pouco, né? Todas as classes deveriam ter um aumento relativo. Quanto mais agora, com um custo de vida aumentado tanto devido à crise. Então faz todo sentido esse pedido. O que ele está falando aqui deveria de fato acontecer. Seria muito bom para todo o Brasil e iria incentivar várias carreiras profissionais que às vezes as pessoas não tentam fazer, como por exemplo ser um professor, porque simplesmente ganha pouco, sendo que é uma profissão extremamente importante, tão importante quanto a enfermagem no Brasil, quiçá mais importante ainda. Então vamos dar sequência aqui pro vídeo para mais um dos que foram contrários aqui à nossa PL, né? Obrigado, presidente. Uma situação difícil a minha, porque eu adoro e tenho vários amigos, amigas, enfermeiros, e sou a favor... Então assim, não vou nem comentar direito essa afirmação dele, mas esse negócio de eu adoro, eu tenho vários amigos assim, né? É o tipo de coisa que... Vou nem falar nada, deixa rolar, pode seguir. Gostaria muito de ajudar a enfermagem. Uhum. E por incrível que pareça, esse projeto ele é ruim, ele é péssimo para a enfermagem, e vou explicar por quê. Lógico. Todo mundo, principalmente os trabalhadores... Esse daqui ele tenta fazer diferente, né? Ele tenta convencer a enfermagem de que o projeto dela é ruim para ela, né? Os outros, eles tentam falar tentam convencer os outros próprios deputados para votarem contra, ou também tentam convencer a população de que esse projeto de lei vai ser muito ruim para a população, né? Para que os próprios outros votantes que não sejam na enfermagem continuem apoiando eles. Mas esse daqui ele faz diferente, né? Ele se faz de bonzinho da enfermagem. Não, ele está apoiando a enfermagem e indo contra esse projeto de lei que, na verdade, vai atrapalhar toda a nossa profissão. Não confiam e acham que os políticos são incompetentes. Justo. Capacitados ou, às vezes, até corruptos. Verdade. Quando surge um problema, magicamente se recorre a eles para resolver o problema. No entanto, o salário não se resolve por canetada de político, deputado Luiz Lima. Isso aí tem toda a razão, né? Isso aí eu até fiz um vídeo, acho que ainda não saiu no canal, falando sobre a valorização da enfermagem, né? Você fazer esse aumento do salário através de um projeto de lei é muito bom para os enfermeiros, vai aumentar bastante a qualidade de vida dos profissionais.
Mas, de fato, isso não vai trazer a valorização que a gente precisa, né? A valorização dos enfermeiros só vem através de a melhoria do conhecimento, melhoria da qualidade dos profissionais. Isso sim que vai trazer uma maior valorização e uma maior melhoria da enfermagem em si, né? Aqui, de fato, ele não tá errado, né? Isso vai ser só um aumento de salário por canetada, mas não um aumento de salário por melhoria da qualidade da classe profissional. Mas é uma coisa muito bem-vinda para que tantos enfermeiros não precisem ter mais 2, 3 empregos para poder sustentar a sua família, e isso vai fazer com que a gente trabalhe com muito mais qualidade e, consequentemente, também vai aumentar um pouco da qualidade do nosso serviço, né? Então isso aqui é um passo, mas não é a única coisa que a gente precisa fazer. É uma luta, sim, é uma vitória, mas também precisamos correr atrás de outras coisas para melhorar a nossa valorização profissional. Eu não sei como pode ser uma boa ideia proibir um enfermeiro ou uma enfermeira de trabalhar, se acaso queira. Imagine um enfermeiro que sai da faculdade e queira trabalhar por 3.000, por 3.500. Aqui ele tá falando do que a gente falou no primeiro deputado, sobre a lei de livre comércio. O que ele tá dizendo é lindo, né? Se um enfermeiro que saiu da faculdade sem muita experiência aceitar ganhar um pouco menos, ele deveria poder. Só que aqui ele tá dando exemplo de 3.000. Acontece que tem muitos lugares que os enfermeiros estão aceitando um salário de R$1.000, de R$900. Porque eles precisam para botar comida na boca dos familiares. E você acha isso certo? Né? Esse tipo de exemplo ele não tá dando. Que a lei de livre comércio é muito boa quando você tem profissionais que estão equilibrados e que a balança entre oferta e procura não tá tão desequilibrada como tá atualmente. Então, se tem um mercado, se tem tantos profissionais de enfermagem, tantos desempregados, a base salarial vai diminuindo, até que daqui a pouco vou ter enfermeiros que fizeram faculdade, estudaram 4, 5 anos e estão ganhando menos de um salário mínimo normal, né? Estão ganhando menos de R$1.000 por conta do que ele está propondo aqui, né? Por R$4.000, por R$4.500, não vai poder, proibido. A lei proíbe. Qual é o resultado disso? Não vai ser contratado. Isso é bom. Aí as pessoas, alguns aqui dizem, porque é mais Brasil e menos Brasília, mas daí na hora volta um piso salarial aqui no gabinete central. Isso é verdade também, né? A gente tem muitas pessoas que são a favor do liberalismo, são hiper de direita, mas aí quer votar esse tipo de coisa. Realmente, isso aqui é totalmente contra o que é o liberalismo. Então, se você é de direita e você gosta de estruturas liberais de mercado, assim, realmente não faz sentido você querer votar o piso para enfermagem. Acontece que eu acho esse sistema horrível, né? Não tem como você ser totalmente liberal para esse tipo de coisa. Eu sou a favor, sim, para esse tipo de coisa, intervenção estatal. Então, assim, eu não acho o liberalismo uma boa coisa, quanto mais com essas relações sociais, né? Mas, assim, quem tá reclamando dos próprios deputados que são liberais, que falam o tempo todo discurso de direita, contra o socialismo, contra as intervenções sociais. Só que, assim, intervenções sociais são boas para a sociedade, são boas para a população, né? Então, assim, é meio difícil de entender classes sociais, brigas sociais que são contra a esquerda e contra políticas públicas, né? Então, assim, se você é um trabalhador, é muito difícil você defender o liberalismo, porque o liberalismo está praticamente contra a classe trabalhadora. Então, assim... Mas aqui, o ponto dele, ele realmente está certo, né? Retirando o poder dos municípios, não respeitando as particularidades do município e do estado. A renda per capita do Maranhão é menos de R$700. Isso aqui era para sinalizar uma bandeira vermelha assim para todo mundo. Como é que ele fala que a renda per capita é de R$700? Isso é menos que o salário mínimo, né? Isso aqui é a base para a nação. Todas as regiões do Brasil deveriam ganhar pelo menos isso.
né? Ele está evidenciando um problema. A questão é que a renda per capita não deveria ser tão pouco, né? A gente deveria estar lutando para que melhorar isso daí, não para baixar as outras. Não faz sentido o que ele está falando. No Distrito Federal é R$ 2.400. Então é o político que vai definir qual é o piso que alguém vai trabalhar? Deveria estar lutando para melhorar os R$700. Vai decidir o trabalho alheio? Nós tá precisando. Qualquer tipo de piso, porque não é o político que vai definir o salário alheio. Quer ajudar a enfermagem? Para de taxar o suor alheio. Ele está esquecendo que na nossa própria Constituição Federal diz que uma das tarefas do Sistema Único de Saúde é garantir o trabalho e um bom salário, que a gente consiga ter todas as necessidades que uma pessoa tem. Então, assim, você acha que uma pessoa que trabalha 40 horas por semana, ganha R$700, consegue viver bem? Da mesma forma que você acha que é justo um enfermeiro que trabalhou, que estudou tantas horas de trabalho, ganhar menos de R$2.000? Assim, é lógico que ele deveria intervir sim. Tá ali, tá na nossa lei, né? Esse tipo de intervenção não é inconstitucional, né? É lógico que, de acordo com a lei orçamentária do Brasil, a gente precisa dizer de onde vai vir esse dinheiro. Mas não é inconstitucional esse certo de limites, né? É a mesma coisa que o nosso salário mínimo, que é feito para sustentar a toda a nossa população, que, segundo esse deputado, não está sendo aplicado em todos os lugares do Brasil. Quer ajudar a saúde? Para de taxar o medicamento. Quer ajudar o município? Dá o recurso ou para de retirar o recurso do município. É isso que ajuda a saúde. O Brasil cobra imposto sobre prótese de criança amputada? Aí aqui ele voltou a falar com a população, porque esse tipo de discurso não faz o menor sentido. Medicamento, próteses, é lógico que ele tem que cobrar imposto, né? São bens materiais importados. Isso quando não para algum fim próprio do sistema de saúde, aí é diferente. Mas quando uma empresa importa esse valor, é como se você estivesse comprando uma televisão importada. É um artigo de saúde e a taxa de importação é diferente, mas lógico que precisa ser taxado, faz parte do nosso sistema, né? Se você não quer ser taxado, usa alguma prótese, alguma coisa nacional, que aí a taxação vai ser diferente. Bom, galera, é mais ou menos isso que eu tinha que falar aqui. Eu não sou nenhum especialista em assuntos políticos, só dei aqui mais ou menos a minha opinião, fui contextualizando algumas coisas que eles falaram com outras coisas que eu pesquisei na internet, né? Outros anúncios políticos, até o próprio Corém fez uma boa campanha, né? Fez vários artigos explicando o que estava acontecendo, todo o processo, vários outros deputados que eram a favor de fato, né? A gente tem vários deputados enfermeiros que fizeram uma boa divulgação sobre todo o andamento do projeto. Então, esses foram materiais que eu tentei colocar. Se eu cometi algum erro, escreve aqui nos comentários e eu peço desculpa, né? A minha ideia aqui é só promover uma discussão. Bom, um grande abraço e a gente se vê em outro vídeo. Tchau!